Senhor, oramos o que está no mais profundo do nosso coração. Não oramos somente, mas te louvamos. Tu és digno de todo o nosso louvor. Tu estás no trono, funcionando, apacentando, ministrando, e somos um contigo. Senhor, treina-nos, não somente a orar, mas para louvar. O tempo virá onde louvaremos para sempre. Amém. Estou focando no louvor, porque eu estou fazendo um esboço para a conferência de Barlow. Reunião, conferência de Barlow. E o tema geral é louvar e vencer no final desta era. Agora, o título tem muito nesse título. Eu quero dar uma visão geral sobre isso. Expor a palavra da vida. E a palavra da vida é, na verdade, o próprio Cristo. Ele é a palavra da vida. Expor a palavra da vida como luzeiros. Descobriremos que somos esses luzeiros. Somos aqueles que recebem o resplandecer do Senhor em nós, e o resplandecer do Senhor resplandece, ele então resplandece por meio de nós. E então, na segunda parte da mensagem, essa segunda parte será nessa parte crucial, neste ponto que cumprirá o dia de Cristo. Estamos nos tornando luzeiros, mas também temos de perceber que, ao mesmo tempo, para nos prepararmos, para nos apresentarmos diante do trono de juízo de Deus, que essa será a segunda parte da mensagem, nós explicaremos então sobre o dia de Cristo. Temos então Filipenses 2:15. Para que sejais irrepreensíveis, filhos de Deus, sem defeito, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Esse é o falar do Senhor diretamente a você. Não há somente luz brilhando, como iremos enfatizar, mas você brilha como luzeiro no mundo. O seu ser, você próprio, será um luzeiro. Porque você é um vaso aberto e o Senhor está resplandecendo em você. E isso se relaciona ao pico elevado da revelação divina. Porque Deus não somente resplandece, Deus é luz. Isso significa que você não somente estará sob o resplandecer da luz, mas estamos nos tornando iguais a Deus em vida e natureza, mas não na deidade. Então, isso pode soar um pouco como surpresa, mas todos resplandeceremos, brilharemos. Seremos aqueles que brilham, seremos luzeiros no mundo. Então precisamos entender um pouco
ter um pouco desse entendimento básico das palavras aqui, porque este é o fundamento desses versículos cruciais, especialmente em Filipenses 2, 15 e 16. Irrepreensíveis descreve nosso comportamento exterior e puros, nosso caráter interior. Ser sem defeito é a qualidade total de ser irrepreensível e puro. E agora, chegamos a este ponto crucial. Filipenses 2,15 revela que os crentes são luzeiros no mundo. Isso é o que somos. Somos luzeiros hoje. A luz não somente brilhou em você, a luz brilhou a partir de você, por meio de você. Porque você é um luzeiro. A palavra grega, traduzida por luzeiros, refere-se a luzeiros que refletem a luz do sol. Então, agora vamos focar na luz. E então alcançaremos o ponto onde veremos que não temos luz em nós mesmos. Mas eu simplesmente, de maneira tenra, gostaria de encorajá-los no seu relacionamento com o Senhor, de ser um vaso totalmente aberto, para permitir que o Deus triuno brilhe e resplandeça em você, em cada parte do seu ser. E quanto mais a luz brilhar, mais dispensar do Deus triuno processado, ele o alcançará cada parte, parte mais profunda do seu ser. A palavra grega traduzida por luzeiros refere-se a luzeiros que refletem a luz do sol. Como filhos de Deus, com a vida e a natureza divinas, nós temos uma função especial, a função de resplandecer. Quando você voltar para casa depois de um tempo, depois desse semestre terminar, quer você possa simplesmente compartilhar livremente tudo o que você aprendeu, experienciou, ou você encontrar que isso não é tão fácil fazer isso. Então você simplesmente será um humano, um filho de Deus humanamente e espiritualmente falando. Mas o seu ser estará resplandecendo. E por fim, haverá uma abertura em outros. Nós não estamos cientes disso. Mas você não vai falar, eu estou aqui para resplandecer em você enquanto eu estou aqui. Mas eu quero enfatizar isso. É uma função especial. Essas palavras simples, filhos de Deus. Isso significa que nascemos verdadeiramente novamente. Essa ideia simples. Mas precisamos, de vez em quando, estar abertos ao Senhor para que Ele nos dê uma sensação mais profunda. Eu sou um filho de Deus. Deus é a fonte, a origem da nossa vida eterna. E agora temos a vida divina e a natureza divina. Então, estou enfatizando, repetindo. Temos uma função especial, resplandecer. Você não acordará amanhã e dirá, então eu tenho que resplandecer hoje. O seu ser resplandecerá. Você verá porque isso foi dispensado em você. Ponto A. Porque temos a vida e a natureza divinas,
Eu quero repetir. Temos a vida divina. Temos a natureza divina. Nós nos tornamos luzeiros que refletem Cristo como o verdadeiro sol. Estamos refletindo. Sempre que cooperamos com a operação interior de Deus, segundo a vida e a natureza divinas, nós resplandecemos com a luz de Cristo. Essa questão simples, resplandecer com a luz de Cristo. Mas eu quero ler novamente isso. Não é simplesmente para nossa mente, é para tocar o mais profundo do nosso ser. Porque sempre que cooperamos com a operação interior de Deus, e o que é isso? A operação interior de Deus. Todos os dias ele está muito ativo no nosso ser interior. Para ir mais profundo, tocar algo e remover isso. E então dispensar-se a nós de maneira muito exata a uma parte específica da nossa alma. Então, do nosso lado, nós cooperamos com a operação interior de Deus. E então, segundo a vida divina e natureza divina, nós resplandecemos com a luz de Cristo. Na verdade, não temos luz alguma em nós mesmos. Isso parece que, por um lado, a luz resplandece em nós. E, por outro lado, não há luz alguma em nós mesmos. Falando naturalmente, o nosso resplandecer é simplesmente o reflexo da luz que recebemos da fonte divina. Essas palavras simples, a fonte divina. Mas para sermos mais definitivos, a fonte divina é Deus Pai. E ela é de grande ajuda para o nosso viver diário, sermos vasos abertos e termos comunhão, é claro, com o Cristo todo inclusivo. Mas até mesmo por alguns minutos, você simplesmente contata Deus Pai. Pai, Tu és a fonte de todas as coisas positivas. Tu és a fonte da luz de Deus, resplandecendo. Agora, quando ele resplandece numa parte profunda do seu ser, ele então trará à tona coisas que você pode nunca ter percebido antes. Então, quando você vir isso, você então concordar com o Senhor julgará isso. Se concorda com o juízo. E então o Senhor removerá isso. Essa parte do meu ser, e então ele substituirá com ele mesmo. O nosso resplandecer é simplesmente o reflexo da luz que recebemos da fonte divina, o Pai. Cristo é a luz, o verdadeiro sol. E nós o refletimos. Uau! Nós o refletimos.
Portanto, nosso resplandecer é nossa reflexão de Cristo como a fonte da nossa luz. Talvez você nunca tenha escutado uma mensagem usando a palavra luz. 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 Mas como um filho de Deus, tem sempre sido a luz. Por meio da luz que o Senhor teve um caminho de me guiar. Talvez eu não tivesse, você não tenha entendimento ainda, mas o seu resplandecer divino o faz perceber que o Senhor está funcionando, dispensando. E no meu lado, eu quero me abrir mais e mais, até alcançar o ponto de eu dizer, Senhor, tu tens acesso às profundezas, meu corpo, alma e espírito. E eu gostaria, Senhor, durante o meu tempo nessa terra, tu tenhas acesso para resplandecer em cada parte do meu ser. E isso então abrirá caminho para eu crescer até a maturidade. Ponto E é muito importante. Cristo é a luz, o verdadeiro sol, e nós o refletimos. Portanto, nosso resplandecer é nossa reflexão de Cristo como a fonte da nossa luz. Estamos enfatizando essa palavra, fonte. Há um versículo em Mateus, talvez no capítulo 16, o tempo virá, e onde tudo que está na terra, que não tenha o Pai como a fonte, será removido. É por isso que no reino vindouro, a terra é um lugar muito agradável. Muitas coisas negativas foram lidadas, tratadas, porque o Pai, a fonte da nossa luz, da nossa vida, está removendo tudo que é contrário a Ele. Mas o que o Deus Pai fará no final desta era, objetivamente, Ele está, na verdade, fazendo continuamente, interiormente. Então, eu estou enfatizando, quando vocês tiverem um pouco de comunhão com o Pai, digam, Pai, Tu és a fonte. Quero que Tu sejas a fonte de todos os aspectos importantes do meu viver, espiritualmente e humanamente. Eu não quero falar muito sobre o próximo ponto, mas no futuro próximo, Deus Pai, Tu és a fonte do casamento. Tu és a fonte daquele com quem o Senhor quer que eu me case. Senhor, tenha essa misericórdia de mim, que eu não seja a minha própria fonte. Eu honro os meus pais, eu vou honrar os meus pais por toda a minha vida. Mas eles não. Eu não sou uma criança, já não sou mais uma criança. Pai, Tu és a fonte do meu ser. Por fim, portanto, o nosso resplandecer é nossa reflexão de Cristo como a fonte da nossa luz. Não somente a luz, mas a fonte.
e será de grande ajuda para todos nós, se quisermos crescer em vida até a maturidade, nesta era, na sua comunhão com Ele, você pode dizer: Senhor, Deus Pai, sou um vaso aberto para o Senhor tocar e remover qualquer coisa negativa, qualquer coisa que, que tu não sejas a fonte. E antes de eu vir à restauração do Senhor, eu comecei a entender o que estamos considerando aqui. E eu olho para trás e vejo certas coisas, especialmente o relacionamento com uma jovem. Ele tornou isso claro para mim. Eu era, eu era, eu era a fonte, o inimigo era a fonte. O Senhor não era a fonte. Senhor, eu te agradeço e te louvo por terminar este relacionamento. Na hora foi muito doloroso, mas a luz estava resplandecendo. E eu fiquei muito grato, fui muito grato. Obrigado por não permitir que eu seguisse o meu caminho. Quando somos consagrados ao Senhor, Ele sabe exatamente o que fazer, quando fazê-lo e como fazê-lo. Mas é baseado na sua luz. Por fim, a Nova Jerusalém, como a somatória, é a totalidade de todos os santos redimidos e aperfeiçoados. Será um grande luzeiro. Será um luzeiro coletivo. O Senhor precisa de um grupo de santos que viva Cristo e que resplandeça como luzeiros que expõem a palavra de vida. Então, este é um aspecto da mensagem. E agora chegamos a algo que aparentemente é totalmente diferente, um tema totalmente diferente, e objetivamente é. Mas veremos o que está acontecendo aqui, o que acontece aqui. E Cristo resplandecendo em nós irá voltar. E veremos isso. Quanto mais resplandecer, mais a palavra da vida se tornará conhecida e experienciada. Expondo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu possa me gloriar de que não corri em vão, nem laborei em vão. Então aqui temos essa expressão, a palavra da vida. O dia de Cristo. E Paulo disse: não corri em vão, nem laborei em vão. É algo triste apontar tantos cristãos genuínos podem ser muito ativos de várias maneiras. Você pode dizer, eles estão correndo para isso, correndo para aquilo. Mas quando eles estiverem diante do trono de juízo do Senhor, tribunal de juízo, ele dirá, vocês estão toda a sua corrida foi em vão. Você pode pensar,
ter pensado algo maravilhoso. Outros disseram coisas muito agradáveis para você, mas do meu ponto de vista, até quando você estava trabalhando, laborando, correndo, isso foi em vão. Isso, eu não sei que palavras usar. Isso é o final da vida cristã. Ok, nós resplandecemos expondo a palavra da vida. E simplesmente, por favor, percebam que as palavras, a palavra da vida, é, na verdade, o próprio Cristo, Jesus Cristo. Quando ele veio como a palavra da vida. Tudo que ele disse, a vida estava fluindo. Então, resplandecemos, expondo a palavra da vida. E uma maneira prática de expormos a palavra da vida está em 2 níveis. Um é do lado da igreja, o que a igreja dá a cada um de nós para a restauração do Senhor de manhã. Mas vou enfatizar novamente, mais uma vez. Isso foi a palavra de conclusão da conferência da semana passada. E parece que eu estou dizendo novamente pela primeira vez. Porque das profundezas da minha preocupação amorosa pelos santos na terra, que eles tenham um relacionamento pessoal com o Senhor. Porque é pessoal, não é algo para você falar sobre isso. Talvez tenha tal significado até por toda a sua vida, essa experiência específica do Cristo que habita interiormente. Você nem pode falar sobre isso. Então, ao ter um relacionamento pessoal com o Senhor, você precisa ter a palavra da vida. A palavra do Novo Testamento, especialmente. É de grande benefício nos últimos 40 anos. Desenvolvendo um relacionamento pessoal com o Senhor, eu tive a sensação de ler um livro específico. Não dar uma mensagem, não ensinar nada. Mas o Senhor sabia exatamente onde eu estava. Então não vou dizer-lhes onde era, mas vou mencionar uma experiência no passado. Enquanto eu estava me abrindo ao Senhor, eu disse: Senhor, que parte da Bíblia você gostaria que eu lesse, que eu lesse e orasse para o crescimento de vida? Então, uma vez, há décadas, 1 João, simplesmente leia versículo após versículo de 1 João. Então, depois de anos, Senhor, Tu és a fonte. Tu sabes o que preciso. Então, eu creio que ele estava muito feliz em dizer: Ok, Ron, Cântico dos Cânticos. Leia e ore, Cântico dos Cânticos.
Então, estou simplesmente sugerindo que vocês considerem isso. Estou simplesmente adicionando uma frase aqui. Se, se vocês quiserem fazer isso, mas quando chegar a vez, você não sabe que livro ler, você não sabe para onde ir. Se essa é a sua situação, então você simplesmente vai no seu telefone e escreve RON? ron.lsm.org e você sugere um livro. Da Bíblia para o meu relacionamento pessoal. Mandar um e-mail para ele. Para ele sugerir, então, um livro para ler. E então, em 45 segundos, ficará claro. Então, ok, irmã. É João. Ou este irmão específico. Leia e louve todo o livro de Mateus. Esse é um livro desafiador. Mas você não acha que você é um crente desafiador? E isso pode, talvez, durar o ano todo. Não é parte do seu tempo de manhã, isso é durante o dia. Alguns minutos durante o dia. Porque o meu coração foi quebrado tantas vezes que santos que eu conheço por décadas, até uns têm a minha idade. Creiam ou não, tem até alguns mais velhos que eu, que ainda estão aqui. E são muito ativos na vida da igreja, de maneira exterior. Mas a percepção de que eles terminaram o seu tempo na terra, mas eles não cresceram até a maturidade. E alguns podem se perguntar: como você pode pensar isso? Bem, os seus pais estavam bem cientes quando você estava se desenvolvendo em diversas idades. E eles sabiam, quando você tinha 11 anos, você estava no pico daquela escola. E quando você fez 12 anos, você estava mais para baixo. E depois quando fez 13 anos, você estava em outro estágio. E eu simplesmente, por amor ao Senhor, eu tenho que deixar isso fluir de mim, com ele sendo a fonte, com uma preocupação amorosa por todos os santos na restauração do Senhor, que todos eles terminem a sua jornada na maturidade de vida, sejam santos, prontos para o arrebatamento. Quando o Senhor Jesus voltar, é claro, haverá santos vencedores vivos, mas a maioria dos santos vencedores já terão falecido. E eles então serão ressuscitados. E os que estão vivos, juntos, serão levados ao trono e se tornarão o exército da noiva nupcial. Isso é uma questão de grande importância. Você pode fazer uma oração muito simples. Senhor, da sua maneira e no seu tempo, por favor, leva-me à maturidade de vida durante o meu tempo na terra. E então, para os irmãos de meia idade, mais velhos, adicionaria isso. Porque eu conheço irmãos amados, até mais velhos que eu. Eles se consagraram quando eram muito jovens, quando tinham uns 20 anos.
mas eles tinham uma disposição, uma índole muito forte e não alcançaram este desenvolvimento. Mas, porque se consagraram ao Senhor, o Senhor arranjou situações físicas, onde nos últimos meses da sua vida na Terra, para eles então alcançarem a maturidade. E eu sou grato por isso. Mas o que realmente está no nosso coração é que cresçamos até a maturidade quando estamos na nossa meia-idade, para que possamos apacentar, ter um cuidado amoroso pelos membros do corpo, para que você possa ser um com aqueles que irão ministrar a palavra, não simplesmente para chegar ao fim, porque agora, ao passarmos pela próxima parte, que uma vez que passarmos por isso, onde falamos sobre o dia do Senhor, eu já estou avisando de antemão, este será o dia do seu juízo no tribunal do juízo de Cristo. É sobre isso que essa porção fala, essa próxima porção. Ponto 1. Se nos achegarmos à Bíblia com o Espírito vivo, espontaneamente nós desfrutaremos a palavra da vida. Ok? Simplesmente pergunte-se, mas não se analise. Como estou me chegando à Bíblia? Seria bom se pudéssemos dizer, eu me chego à Bíblia com o Espírito vivo. Esse é o meu ler, orar. Não é simplesmente com a mente, embora exista um tempo para a mente, mas com o Espírito vivo, espontaneamente. Escutem todos estes pontos. Espontaneamente, nós desfrutaremos a palavra da vida. Desfrute a palavra, simplesmente. Então, há 8 ou 9 pontos. Quando eu parar, se vocês quiserem dizer amém, falem genuinamente amém. Então, seremos supridos. Seremos fortalecidos. Vivificados. Estamos sendo iluminados. Deus está nos refrescando, nutrindo e nos lavando. Estamos sendo lavados. É isso que está acontecendo diariamente. Supridos, fortalecidos, vivificados, iluminados, refrescados, nutridos e lavados. Dia após dia. Digamos que você experimentou isso todos os dias, entre hoje e 31 de dezembro. E então, no dia 31 de dezembro, você olha para trás e vê o quanto mais de Cristo haverá. Um dia de cada vez. Ok, ponto 2. Ao experimentarmos a palavra da vida dessa maneira, devemos expor a palavra aos outros, apresentando-a, oferecendo-a e aplicando-a a eles. Isso é falar a palavra da vida aos que estão à nossa volta.
Agora, estamos expandindo, não é simplesmente a nossa situação pessoal, porque ao experimentarmos a palavra da vida dessa maneira, devemos expor a palavra aos outros. Não é que você tenta dar uma mini conferência a alguém. É simplesmente você está tendo comunhão com alguém, um com o outro. Então você percebe algo que talvez seja de grande ajuda. Você não está ensinando, mas você também não está. Você está resplandecendo com relação, iluminando com essa questão específica, com relação a isso. O que você está experienciando, você está ajudando outros a aplicar isso a eles. Você não critica os outros enquanto você está crescendo na maturidade. Você sabe do que eles precisam, simplesmente apacente-os. Simplesmente abra o caminho para que eles cresçam em vida. Isso é falar a palavra da vida aos que estão à nossa volta. Filipenses 2, 16 e 17 devem ser considerados juntos. Isso indica que a fé, no versículo 17, está relacionada ao expor no versículo 16. Vou perguntar a todos os irmãos na primeira fileira. Se você pegar o seu Novo Testamento, se levantar, olhar para lá e ler esses 2 versículos, por favor, façam isso. Neste livro, Filipenses 2, 16 e 17. Expondo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu possa me gloriar de que não corri em vão, nem laborei em vão. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e regozijo-me com todos vós. Amém? Amanhã vocês experienciarão isso de maneira bem específica, pessoalmente. O conceito de Paulo nestes versículos é que se expusermos a palavra da vida, teremos algo de que nos orgulhar no dia de Cristo. Esta palavra orgulhar, eu tenho um problema com essa palavra. Isso não é um orgulho do seu ego. Você fez algo. Você está se orgulhando do Deus triuno, gloriando-se no Deus triuno. A era presente, a era atual é o dia do homem. E a era vindoura será o dia de Cristo. O dia de Cristo. E ao entrarmos nessa parte da mensagem, vamos tocar algo de muito preocupação profunda. Qualquer um de vocês terão uma visão clara do que está vindo. Porque quando o Senhor voltar para a terra, antes da grande tribulação, ele arrebatará os santos vencedores e os santos que já morreram e então agora ressuscitaram. Eles estarão com ele no trono.
e serão parte da sua noiva. E quando ele estiver descendo, durante os últimos 3 anos e meio, na nuvem, os seus amados estarão com ele. E durante o final da grande tribulação, todos os santos na terra e todos aqueles que têm de ser ressuscitados, eles todos serão levados. Então, todos os santos, todos os crentes de todas as eras estarão ali. E esta será a hora onde estaremos no tribunal de juízo de Cristo. E quando avançarmos mais alguns minutos, há uma preocupação profunda que tem vindo repetidamente desde 1966. Eu simplesmente não entendi esses versículos no final de Mateus, capítulo 7. O que é isso do tribunal de Cristo? Porque o que vai acontecer? Vou te dar uma ideia agora. E então veremos mais. Isso, mais uma vez, está no final de Mateus 7. E o Senhor estava dizendo: nem todos o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, Deus Pai. Escutem isso. As palavras estão ali. Talvez milhares, milhões de santos, especialmente aqueles que são muito ativos, trabalhando, tendo ministério, eles estarão diante do tribunal do Senhor e dirão: Senhor, olhem todas as coisas que eu cumpri, tudo que obtivemos. Fomos aqui e cumprimos isso, fizemos isso, levamos isso a cabo. E o Senhor dirá: eu não te conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aqui vocês estão com 20 mais ou menos 20 anos, a maioria de vocês. Não é muito cedo ter uma visão clara disso. Um irmão que eu tive comunhão em 68, tive comunhão com ele. Ele compartilhou algo numa reunião e creio que foi algo, especialmente os irmãos mais velhos. Talvez isso seja de grande ajuda, vocês receberem isso. E ele teve essa comunhão com o Senhor. Ele disse: Senhor, eu sei que eu estarei diante do Senhor no seu tribunal. E certamente haverá muitas coisas que o Senhor tratará, lidará. Talvez o Senhor não permita que eu seja um correio com o Senhor. Então, Senhor, eu te peço, com toda honestidade, Senhor, trata com qualquer coisa agora. E este irmão, em 78, aqui mesmo nessa cidade, ele e outra pessoa, com os líderes de uma rebelião
contra o irmão Lee e contra a restauração do Senhor, mas porque ele tinha um relacionamento pessoal com o Senhor, até quando ele saiu da restauração do Senhor, o Senhor teve caminho de iluminá-lo, resplandecer sobre ele. E então, quando a luz resplandeceu, e ele se abriu mais e mais, ele percebeu: sou convencido. E então ele buscou comunhão genuína com outros irmãos. E eles o ajudaram muito. Então a palavra chegou ao irmão Lee. E ele ficou tão alegre, tão feliz que ele foi restaurado. E é isso que o irmão Lee disse: nos próximos 2 anos, não venha a nenhuma reunião da igreja. Porque ele sabia que ele tinha de lidar com o passado profundamente. Mas alguns irmãos podem ter uma reunião na sua casa todas as semanas. Toda semana. E ele recebeu isso com alegria. E ele pediu ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quiser ganhar aqui. Então, após esses 2 anos, ele, ele veio para a vida da igreja, ele veio até Anaheim. E a sua restauração foi tão profunda que ele contatou cada pessoa com que ele maltratou, com que ele se rebelou. Tudo foi clarificado. Mas ele também teve uma esperança de que a sua porção no ministério e outro tipo de serviço pudesse ser restaurada. Mas então ele teve de descobrir a sua função está agora limitada. Quando estávamos na Rússia, ao mesmo tempo, ele me disse: eu, eu não restaurarei a minha porção no ministério, mas quero ser fiel ao que o Senhor está me pedindo para fazer. Então a sua função foi muito limitada. Mas, amados irmãos, a questão crucial é em qualquer jornada, é como terminamos. E posso testificar, por amor ao Senhor, nele. Ele passou por tudo que estava envolvido para ser totalmente restaurado. E creio, quando ele for ressuscitado, ele será um co-rei na era vindoura. E um aspecto que o ajudou muito foi estudar o Novo Testamento, estudar o final da era, sobre o final da era. Isso não é somente doutrina, mas é um ponto básico, crucial da verdade. Temos de entender. Então, juntamos com a primeira parte. Então, somos equilibrados. E agora podemos avançar. Dia após dia. Sete. O dia da vinda do Senhor é chamado de o dia do Senhor. E naquele dia, todos os crentes comparecerão diante do tribunal de Cristo para receber a recompensa que cada um merece. Eu aprecio esses versículos. Essa é uma visão positiva. Comparecerão diante do tribunal de Cristo. Está ali. É aí que receberemos a recompensa.
Não queremos uma recompensa aqui. Não queremos que pessoas digam coisas boas, agradáveis. Porque eu sei que eu comparecerei diante do tribunal de Cristo. E por um lado, haverá juízo. Mas aqui o ponto é para receber uma recompensa. Não seria não iria além de palavras estarmos diante do tribunal de Cristo e então ele dizer, bem, muito bem feito. Venha comigo e seja um co-rei. Entre no meu gozo, na minha esfera de alegria, de gozo. Neste momento, simplesmente neste momento. Ok. Ponto B. No dia de Cristo eu possa me gloriar. Ele não disse irei me gloriar. Eu possa me gloriar. No dia poderá acontecer uma situação onde haverá alegria. 2 Pedro 3,10 diz: o dia do Senhor virá como um ladrão. E o versículo 12a diz: aguardando e apressando a vinda do dia de Deus. Então, nosso irmão Pedro é um irmão mais velho. E sabemos isso por causa do Evangelho de João, capítulo 1, 21. Após a sua ressurreição, ele estava tendo comunhão com ele e outros cooperadores. E então ele disse: o tempo está vindo, quando você será levado, então morrerá. E é assim que será a sua jornada. Ele não teve medo, ele não ficou assustado, mas talvez a grande maioria termine dessa maneira. E o irmão João estava andando atrás dele e disse: e quanto a ele? Ele não deve ganhar a mesma coisa? E quanto a este? E o Senhor disse: não pergunte sobre ele. Talvez ele nunca morra, mas talvez ele viva até eu voltar. Mas para você, simplesmente faça a vontade perfeita de Deus. Então, quando ele estava escrevendo 2 Pedro, esse é o ponto 2, a palavra de Pedro sobre o dia do Senhor é principalmente uma advertência. E há advertências que podem ser de grande importância, de importância máxima. E ter uma visão clara do que está acontecendo. Então, isso será muito raro na sua vida cristã, na sua vida da igreja. Talvez haverá 2 ou 3 vezes durante várias décadas. Alguém talvez diga: amados irmãos, eu tenho que obedecer o Senhor e compartilhar algo com você. Há uma advertência para todos nós. Não sabemos que é nosso tempo, não sabemos quando isso acontecerá. Não devemos pensar: eu sou jovem, ou tenho meia idade, eu tenho muito tempo para me preparar.
Isso é uma decepção colossal. É um engano colossal. Antes devemos tomar essa advertência e começarmos onde estamos. Senhor, treina-me para que dia após dia eu possa estar pronto para o arrebatamento. Qualquer idade, Senhor, alguém da minha idade, experienciando e desfrutando de Cristo, pode receber essa advertência e ser preparado, mas ao mesmo tempo pode continuar a viver uma vida humana normal. Creio que vocês estão familiarizados com Mateus 24. O escritor estava dizendo, 2 estão no campo, 2 estão, uma é levado e a outra permanece, fica. E baseado em outros versículos, colocando eles juntos, isso não significa que um era salvo e outro não era. Ou que um era maduro e o outro não era. Os dois eram maduros, mas ao viverem o seu viver diário de maneira normal, foi então quando o Senhor apareceu para arrebatá-lo. Então eles têm de ser maduros, mas ao estudar isso, o Senhor me trouxe à memória um versículo em 1 João 22, que quando o Senhor vier, se não permanecermos nele, teremos vergonha. Então você é maduro, mas na hora que o Senhor volta, você está na carne. Vocês têm de ser treinados a permanecer nele. E amados irmãos de todas as idades, eu simplesmente posso compartilhar isso com vocês. Só o Deus soberano pode fazer o que eu estou prestes a dizer. No Novo Testamento, em Hebreus capítulo 4, há um versículo que diz: deve haver a separação do nosso espírito da nossa alma. O espírito está dentro da nossa alma. E durante muitos anos, quando eu ensinei colegial, uma escola muito desafiadora, eu estava ali ensinando por horas. Eu não podia exercitar. Chegava na hora do almoço, eu podia fazer alguma coisa. Mas então o Senhor tornou isso claro. Se você separar a sua alma do seu espírito, então quando você trabalha de maneira humana, ao mesmo tempo o seu espírito está funcionando. E o Senhor pode vir e tomá-lo. E é por isso que esses 2 homens, eles eram os 2 maduros, mas um deles não estava permanecendo naquele momento. E eu aprecio muito João, muito em 1 João, ele enfatiza que estamos chegando no dia de Cristo. E eu quero estar pronto para isso. Mas, ao mesmo tempo, tem de continuar a viver um viver humano normal, de acordo com a minha idade, o que quer que seja. Mas se a minha alma e meu espírito forem separados, então eu posso ter a sensação: estou preparado para o arrebatamento, contanto que eu permaneça nele. Eu posso ser maduro. Você pode ser maduro, mas se você não estiver permanecendo naquele momento, o outro talvez então seja arrebatado 3 anos e meio depois. Ponto 3. No Novo Testamento, o dia do Senhor é mencionado principalmente em relação ao julgamento
do Senhor. O dia de Deus é o dia do Senhor. Dia é usado principalmente no sentido de julgamento para tratamento governamental. Vou parar aqui por causa da palavra tratamento governamental. Teve pelo menos uma conferência sobre isso e eu dei algumas mensagens. E aquela mensagem específica voltou. Quase ninguém recebeu. Porque eles disseram, estamos na era da graça. Eu simplesmente quero graça, graça, graça. Mas também temos de perceber que há duas esferas. E este é o governo divino. E é isso que 1º e 2º Pedro falam. Mas o meu coração dói que muitos santos ignoram isso. Para crescer em vida, estou orando, lendo, orando, estou fazendo isto, estou sendo preparado. Mas há outro lado disso. Então, Senhor, eu percebo que há um tratamento governamental. E se você ler 1 Pedro, capítulo 4, o juízo governamental começará com as igrejas e então por toda a terra. Então, será o dia do Senhor, que começará com a parousia do Senhor. Essa é uma palavra grega que significa presença ou chegada. Então, falamos da parousia do Senhor, estamos falando da sua volta. Mas de maneira oculta primeiro. E então de maneira visível mais tarde. Começará com a parousia do Senhor, com todos os seus juízos, e terminará com o julgamento sobre os homens e os demônios no grande trono branco. A parousia do Senhor começará quando os santos vencedores forem arrebatados ao trono de Deus, nos céus, antes da grande tribulação de 3 anos e meio. Eu creio que muitos santos, mais uma vez de meia idade, os mais velhos, estão começando a ter essa sensação de que antes da grande tribulação, eu quero estar entre aqueles que são arrebatados no final dos 3 anos e meio. Nos primeiros 3 anos e meio. Nos primeiros 3 anos e meio. Isso é quando no monte for removido e então será reedificado ali. Mas eles precisam da ajuda de uma pessoa poderosa na Europa. Então, quando esse arranjo for feito entre esses dois países, na 70ª semana, ela então começará a 70ª semana. Então, perceberemos, estará nos jornais, em 3 anos e meio, os vencedores vivos serão arrebatados. E no final desses 3 anos e meio, haverá grande tribulação por toda a terra. Eu não quero ter imaginação, mas eu creio que todos os santos, por toda a restauração, eles irão acordar
Mas alguns poderão dizer, não se orgulhando, mas eles dirão, obrigado, Senhor, pelo apacentamento diário, pelo tratamento profundo. Eu simplesmente quero permanecer em Ti dia após dia, porque estamos prontos para este tempo. Então a parousia do Senhor começará quando os santos vencedores forem arrebatados, porque eles foram arrebatados e agora ele está voltando, ele está vindo. Ele está se movendo em direção à terra. E aqueles que estão sendo arrebatados serão a noiva, com seus adereços, adornos. E então ele dirá, nós vamos numa viagem. Onde nós vamos? Vamos para Armagedon, para uma batalha. Ué, como que eu posso ir vestindo isso? Isso é para quando nos casarmos. Então ele dirá, o seu vestido de casamento é o que é o que você tem que vestir para a batalha. Um dos motivos pelo qual me casei com você, a exigência, era que você tivesse experiência em batalha, em guerra. Então este será um aspecto da sua noiva. No final da grande tribulação, Cristo com os vencedores descerão para o ar. E os santos mortos serão ressuscitados e arrebatados juntamente com a maioria dos crentes vivos, que terão passado pela grande tribulação para encontrar o Senhor no ar. Então agora todos os santos estarão no ar. Agora, pontos 10, 11 e 12. Eu circulei estes pontos porque eles são cruciais. Depois disso, todos os crentes serão julgados pelo Senhor no seu tribunal no ar. Então, o Senhor terá suas bodas com os santos vencedores. Certamente queremos estar prontos para isso. Para estarmos nas bodas com os santos vencedores. Notem, não estamos dizendo os vencedores. Não há vencedores. Há santos vencedores que estão vencendo. Ponto após ponto, situação após situação. Então queremos estar entre os que estão vencendo, os santos que estão vencendo. Imediatamente depois disso, o Senhor com a sua noiva, composta dos santos vencedores como seu exército, virão à terra para lutar e derrotar o anticristo e seu exército. Isso irá acontecer. Isso tem estado no Novo Testamento por 2000 anos. Mas agora estamos chegando no final, especialmente na sua idade. Para alguns mais velhos, estão terminando a sua jornada e então serão ressuscitados e se unirão a vocês. Mas vocês estarão aqui. Isso irá acontecer, verdadeiramente. 13 e 14. Em seguida, Satanás será amarrado e lançado no abismo, o poço sem fundo.
Então, notem, isso está em Apocalipse 20. Isso é durante a era do reino. Então, ele será lançado no abismo. Ele estará amarrado ali. Mas ele então será libertado para a batalha final, maligna. E então o Senhor virá. E estaremos então no novo céu e na nova terra. O Senhor julgará as nações e o reino milenar virá. Agora, ao concluirmos em 1 minuto ou 2, preciso seguir a palavra do Senhor em Atos 6:4. Isto é, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, para essa mensagem específica, o ministério da palavra é algo incomum, porque, por um lado, simplesmente estamos resplandecendo. Deus está resplandecendo em nós, Ele está resplandecendo por meio de nós, mas agora percebemos há uma situação paralela. O dia de Cristo está vindo. E o Senhor quer que estejamos preparados para este dia, para o dia do juízo. Ele quer nos apacentar e nos guiar. Nos encorajar que, por um lado, haverá mais e mais luz, mais dispensar do Deus triuno, mais experiência de Cristo, desfrute de Cristo, expressão de Cristo. Mas, Senhor, ao mesmo tempo, preciso ser preparado para o final desta era. E então podemos dizer a Ele: Deus Pai, Tu és a fonte de tudo. De maneira nova e fresca, me consagro todo o meu ser a Ti, para que o Senhor me guie dia após dia até o final desta era, para experienciar o Teu brilhar, resplandecer e obedecer o Teu governo. Na era vindoura, para ser um rei, um co-rei com tantos amados santos. Por favor, orem por 35 segundos e então o irmão nos mostrará como usar o tempo. Teremos mais de 20 minutos para compartilhar algo. Simplesmente siga a sensação interior, ok? Orem e profetizem.